Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês no nosso chat, participando das interações dessa aula, que é uma continuação da aula que nós tivemos ontem, né, sobre as características gerais das cidades latino-americanas. Hoje é a parte 2 desta aula, que será ministrada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Luiz? Olá, alunos do 8º ano. Olá aos professores e a todos que irão participar dessa aula, participar do chat. E aí nós vamos ver agora o que nós vamos trabalhar nessa aula. É isso mesmo. Então vai aparecer para vocês na tela o objetivo e a habilidade do currículo paulista que será trabalhada na aula de hoje. Hoje a nossa habilidade é identificar, comparar e analisar as principais problemáticas sociais, econômicas, demográficas, culturais, ambientais, políticas, entre outras, e relacionar com o processo de urbanização das cidades latino-americanas. A unidade temática é conexões e escalas, e o objeto do conhecimento é corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. E agora a gente vai assistir a um videozinho sobre a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? Vamos conhecer?
Bem legal, aí vocês conheceram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos aí pela ONU, são objetivos para o mundo, para o planeta, incluindo, claro, o Brasil, e vocês perceberam que esses objetivos visam superar questões sociais, políticas, econômicas e ambientais. Muitos desafios que a humanidade precisa aí alcançar, né, superar até 2030. E 2030 está aí, né, professor? Exatamente, né? Sempre lembrando aí que dentro desses 17 objetivos são mais de 160 metas a serem cumpridas aí por todas as nações aí, que principalmente aí fazem parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, para dar uma continuidade aí, né, sobre a questão da América Latina, vamos ler um texto aí falando sobre o desenvolvimento econômico e igualdade, né? Sempre lembrando que o que nós estamos fazendo aqui tem muito a ver com a questão do relatório que foi efetuado aí pelas Nações Unidas, né, relatório sobre as cidades latino-americanas. Então, as cidades são verdadeiros motores para a economia dos países da América Latina e do Caribe. As 40 principais cidades dali produzem anualmente um PIB de mais de 842 bilhões de dólares. Estima-se que quase 2/3 do produto interno bruto, que é o PIB, né, da região venham de áreas urbanas, onde se concentram os serviços e a indústria. Com o aumento das migrações, multiplicou-se o fluxo de remessas, o que pode representar mais de 10% do PIB em vários países. Desde 1970, a renda per capita da América Latina e Caribe quase triplicou, mas com grandes disparidades. Muitas cidades têm uma renda per capita superior à média em seu país. A evolução das taxas de urbanização tem sido constante em todos os países, enquanto a evolução da renda per capita foi mais variável, passando por ciclos e, em alguns casos, por retrocesso. A gente tem que lembrar que ele está falando das 40 principais cidades da América Latina. E boa parte aí das cidades aí da América Latina aí que a gente, né, vai, se vocês forem pesquisar, elas têm uma grande dependência do setor primário, da agricultura e da pecuária, né? Não é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, que tem lá uma boa diversidade nos setores econômicos, né, principalmente o setor industrial, né, que a gente tem aí uma grande abrangência na nossa cidade, no nosso estado também. Então, isso aí, né, reflete em outras, né, cidades latino-americanas que tem no Brasil e tem, né, também no Caribe e outros países da América Latina, ok? Nós vamos ver aí uma tabela, né, falando sobre renda, pobreza e desigualdade no município de São Paulo. Então, isso aí é um atlas que foi tirado do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, né, também aí das Nações Unidas, mostrando a renda per capita em 1991 era de R$ 1.050, né, passou aí para 2000 para R$ 1.216, em 2010 para R$ 1.516. Né, a porcentagem de extremamente pobres do município de São Paulo era de 1,58% em 1991, 1,72% em 2000 e 0,92% em 2010. Então, teve uma queda aí em 2010. A porcentagem de pobres, né, porque é extremamente pobre, tem uma linha, a de porcentagem de pobres, foi de 6,29% em 1991, subiu para 7,39% em 2000 e caiu bastante aí para 4,27% em 2010. E o índice de Gini, que é aquele índice, né, que quanto mais próximo de 1, mostra aí uma distribuição de renda menor, né? Então, quanto mais próximo de 0, mostra uma melhor distribuição de renda. Ele estava em 0,56 em 1991, subiu para 0,61 em 2000 e subiu de novo em 2010 para 0,62, o que mostra que no município de São Paulo a distribuição de renda deu uma certa piorada aí, né, professor? Apesar dos números também mostrarem que a quantidade de pobres, extremamente pobres, diminuiu, a distribuição de renda piorou, né? Então é uma contradição aí, por isso que é importante conhecer por dados, né, professor, que é um raio-x mesmo da situação social, econômica de uma determinada região aí. Então vocês vejam que tem essa pequena contradição, vamos dizer assim, no nosso município de São Paulo. Exatamente. Então vamos continuar aí, né, com o desenvolvimento econômico e a igualdade que a gente estava tratando agora.
Os países da América Latina e do Caribe fizeram significativos progressos aí na luta contra a pobreza nos últimos 10 anos. A proporção da população urbana pobre tem reduzido, mas em números absolutos. Os números ainda são muito elevados. Cerca de 124 milhões de habitantes de cidades vivem na pobreza, ou 1 em cada 4 pessoas em áreas urbanas. Além da pobreza, a região sofre de um problema de desigualdade grave e persistente. A desigualdade de renda é extremamente elevada. Há um déficit considerável de emprego e uma abundante informalidade trabalhista, que se concentra nos jovens e nas mulheres. A desigualdade na cidade se manifesta social e espacialmente, apesar das muitas oportunidades para o desenvolvimento econômico e social que oferece a urbanização. Então, temos aí alguns problemas, né, principalmente nos grandes centros, nessa questão do trabalho informal, que é aquele trabalho sem registro, né, na qual a pessoa trabalha, né, como autônoma, né, muitas vezes nas ruas, né, vendendo produtos. Né, isso aí acaba, logicamente, tanto dificultando o seu futuro, né, para uma aposentadoria, porque não está pagando a Previdência, ou se paga em particular, né, mas também, né, o futuro do país, porque, né, desse trabalho precisa se gerar renda, né, e também precisa gerar impostos, né, porque é assim que funciona qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país no planeta, tá, ok? Vamos ver aí no mapa aí a renda per capita por estado no Brasil, né, dados de 2010, tá, que foi o último censo que nós tivemos aqui no Brasil, e são dados do IBGE através do Atlas Geográfico Escolar. Então, a renda per capita de boa parte da região Nordeste está nessa época, em 2010, de 360 a 500 reais. Tá? Na parte da região Centro-Oeste, ela está, em média, né, na parte verde claro, aí, de 650 a 800 reais aí a renda per capita. Tá? A região Sul e Sudeste é onde concentra aí as maiores rendas, que vai de 950 reais a R$ 1.715. Lembrando que essa renda per capita de R$ 1.715, ela está nessa região lá do Distrito Federal. Tá? Então tem lá também o Distrito Federal na região Centro-Oeste, que se destaca aí por uma alta renda per capita. Então quando fala aí do 1.715 é somente no Distrito Federal. Os demais estados que nós vimos em verde escuro na região Sul e Sudeste, né, concentram nesses valores, né, em média de 950 a 1.500, como a gente viu até na tabela anterior aí da questão do município de São Paulo. Tudo bem? Só para retratar aí para vocês. Vamos ver aí mais um texto aí falando sobre o desenvolvimento econômico e igualdade. Em termos econômicos, o peso relativo das megacidades está diminuindo em benefício de cidades menores. Lembrando que megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que oferecem condições mais competitivas. Destaca-se o dinamismo das cidades fronteiriças, que se beneficiam de grandes investimentos industriais e cidades localizadas em corredores econômicos ou nos arredores de grandes aglomerações urbanas, que nós chamamos aí de conurbações. Para superar progressivamente a fragmentação social e urbana das cidades, é preciso combinar estratégias de crescimento econômico com políticas orientadas a corrigir a desigualdade de renda e de qualidade de vida, assim como medidas de integração territorial e social. Para isso, é fundamental a articulação de políticas econômicas nacionais com estratégias de desenvolvimento urbano definidas nas cidades e nas regiões. É um planejamento, né, de gestão, né, na qual a política, na estrutura dos municípios, dos estados, é importante nessa questão aí, né, da infraestrutura do município, para receber as indústrias, para receber o comércio, porque isso vai gerar renda, gera emprego, então precisa ter investimentos. Né? Então, quando fala desses corredores econômicos, é por onde passam as mercadorias, que aí nós falamos na globalização, fluxo de mercadorias, fluxos de pessoas, o fluxo comercial. Né? Então, esses corredores aí, eles têm que aproveitar e têm que investir, porque o retorno depois vai ser, né, bem maior do que o investimento. Né? A gente sempre fala que é investimento, não é
gastos, né? É que nem educação, né, professora? Exatamente. Não é gasto, é investimento, né? É investimento, né? Inclusive para uma questão aí de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, tudo tem que estar integrado, né? Até a própria questão da educação, a gente estava comentando agora há pouco em outra aula, né? Tudo tem que ser planejado para garantir que todo mundo progrida, que todo mundo esteja focado nos mesmos objetivos. E isso demanda gestão, né? Isso demanda um olhar de uma forma assim mais, vamos dizer, mais abrangente, né, para diversos setores, desde a educação, a economia, a própria segurança das instituições políticas, tudo tem que estar ali articulado em prol do desenvolvimento. Exatamente. Então, para a gente ver aí, ter uma relação quanto aos municípios, como eles estão crescendo, na próxima tela vai ter aí uma tabela com os 20 municípios com melhor IDHM, né, do país. Então, vamos lá para a tabela e nós vamos ver que, em primeiro lugar, dados de 2010, né, que sai do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, né, do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, e uma pesquisa aí feita pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mostra aí São Caetano do Sul, né, como sendo o primeiro país, o primeiro município em IDHM. Né, tem aí um IDHM com mais de 0,800 em renda, longevidade e educação, que é o que pega o IDH, né? Pega a questão da saúde, pega a questão da educação e pega a questão da renda aí. Em segundo lugar, tem uma outra cidade, um outro município também do estado de São Paulo, que é Águas de São Pedro. Tá? E aí nós temos outros municípios aqui de São Paulo, né, que também estão entre os 20 melhores. E eu coloquei no final, que aí não apareceria, o município de São Paulo, que está em 28º lugar. Tá? Então, né, quando a gente fala, né, em São Paulo, né, ele é o mais rico, ele é o mais desenvolvido, quando fala em DHM, na qual você coloca saúde, educação e renda, aí ele cai para 28º. Então, é por isso que eu sempre falo, né, a gente fala muito aí dos países, as maiores potências econômicas, isso também vale para os municípios, para os estados. Não adianta você ter um poderio econômico se o seu desenvolvimento humano ele está aquém da sua renda, né, do seu rendimento, da sua renda per capita, né, do seu PIB. Né, então, ele tem que ser... por isso que a gente fala da distribuição de renda, a importância da distribuição de renda, a importância dos investimentos em educação, saúde, infraestrutura. São Caetano é um exemplo. Né, investiu nesses 3 aspectos aí do IDHM e está aí em primeiro, e não é de 2010 não, já é de um bom tempo já que a gente ouviu falar que o São Caetano é um dos maiores municípios e melhores para se viver. Exatamente, a qualidade de vida é muito boa naquele município, os serviços públicos são de qualidade, tudo isso, como o professor Antônio pontuou, é investimento, né? Ou seja, o desenvolvimento do município de São Caetano é sustentável, ao contrário da cidade de São Paulo, que é a capital, que ainda deixa a desejar um pouquinho. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é exatamente isso. São Paulo, capital, uma cidade riquíssima, uma das principais do mundo, e tem um desenvolvimento ali que é falho em alguns aspectos. Já que nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, a gente vai olhar agora com um pouco mais de profundidade para o objetivo do desenvolvimento sustentável, número 8, trabalho decente e crescimento econômico, num vídeo do IBGE explica. Vamos lá, já já a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. O objetivo é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Mas afinal, o que é crescimento econômico sustentado e sustentável? Bom, crescimento econômico sustentado significa que ele ocorre a uma taxa que permite a manutenção desse avanço ao longo do tempo. Envolve diversos aspectos, como o equilíbrio do nível de preços. Ficou confuso? Ora, imagine que um governo de um determinado país resolva realizar pesados investimentos financeiros em um determinado ano. Nesse ano, o PIB desse país será substancialmente elevado, certo? Só que isso gera uma tendência de aumento da inflação e, dependendo dos recursos disponíveis, um rombo futuro no orçamento.
o que pode gerar uma recessão com sérias consequências. Isso é diretamente associado ao aspecto da sustentabilidade do crescimento. Afinal, não seria justo deixar a conta do crescimento de hoje para as gerações futuras. Além disso, é necessário trabalhar para que o ciclo produtivo e econômico não se encerre por causa do mau uso dos recursos e insumos. Esses são aspectos relacionados ao desempenho de países. Mas e quanto aos indivíduos que promovem esse crescimento? O ODS 8 também se preocupa com eles, ao buscar a inclusão, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente. O crescimento econômico é inclusivo quando pressupõe a presença dos mais diversos grupos dentro do mercado de trabalho, além de micro, pequenas e médias empresas. O direito ao trabalho é um direito já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se relaciona com a dignidade da pessoa humana. Por ser um direito universal, o emprego pleno deve ser almejado sempre. A produtividade, por sua vez, é relacionada com a eficiência e eficácia do trabalho. Assim, o emprego pleno e produtivo beneficia tanto aos trabalhadores como aos seus países. Por fim, e isso é de extrema importância, o trabalho deve ser decente. Mas quais são, afinal, os pressupostos de um trabalho decente? Este é um termo cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, que se baseia na promoção e cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, na remuneração e emprego dignos, na proteção social e legal e no diálogo adequado entre empresários e trabalhadores. Mais do que isso, ele pressupõe erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Embora o número de crianças de 5 a 17 anos que trabalham tenha diminuído de 246 milhões em 2000 para 168 milhões em 2012, o trabalho infantil continua sendo uma preocupação séria. Mais da metade dos trabalhadores infantis, 85 milhões de crianças, participam de trabalho perigoso e 59% delas trabalham no setor agrícola. Para um mundo melhor, busquemos então atingir o objetivo 8. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bem interessante a gente ver o quanto que essa questão do desenvolvimento sustentável ainda é um desafio para muitos municípios, muitas cidades aí pelo mundo inteiro. E pensando nos municípios, nas cidades, vocês podem pensar até na própria cidade onde vocês moram, responda a pergunta que vai aparecer aí na tela. Qual é a importância de uma cidade ser sustentável? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos, muitas interações aí. Vamos mostrar para o professor Antônio, então, algumas das respostas de vocês aqui no nosso chat. A Gabriela disse que o desenvolvimento sustentável é importante nas cidades para que todos vivam bem. Já a Kathleen disse que é para a cidade ter bastante dinheiro e respeito pelas pessoas. A Sara Mendes diz que é para ajudar o planeta, né? O Lucas diz que é para a cidade conseguir se estabelecer e o Nicolas diz que é porque ajuda a economia da cidade e, consequentemente, no desenvolvimento do país. Muito bom, isso aí. É importante ver aí as respostas dos alunos bastante aí conscientizados aí com a relação, né, dessa questão do consumo, da sustentabilidade, né? É importante que as cidades, né, consigam fazer a reciclagem, né, dos produtos que são utilizados para ter o menor lixo, né, esses resíduos sólidos que ficam aí jogados.
Então é importante retratar isso. E a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre isso, né, professora? Exatamente. Mais um da série IBGE Explica, dessa vez falando sobre as cidades sustentáveis. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica. Hoje falaremos sobre cidades sustentáveis. 2008 foi um verdadeiro divisor de águas. Não me refiro aqui à crise financeira mundial, mas sim ao fato de que em algum momento nesse ano, pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas moravam em áreas urbanas do que em áreas rurais. Essa informação pode te surpreender. Afinal, no Brasil, desde meados da década de 60, a população já vivia em sua maioria em ambientes urbanos. Em 2010, já eram cerca de 85%. Estudos indicam que até 2030, cerca de 6 em cada 10 pessoas ao redor do globo viverão em cidades. Em 2050, essa expectativa é de 2/3 da população mundial. O futuro está, portanto, nas cidades. Se por um lado as cidades são eixos de ideias, comércio, cultura, ciência e produtividade, concentrando 70% do PIB global em apenas 2% da superfície terrestre, por outro, as altas taxas de densidade demográfica e o crescimento desordenado acarretam diversos problemas, como aqueles relacionados ao transporte, à poluição, aos resíduos e à segregação. Para se ter uma ideia, 60% do consumo global de energia, 70% das emissões de gases de efeito estufa e 70% da produção de resíduos advém das cidades. Além do mais, a concentração fundiária e a segregação de diferentes grupos são problemas que afetam desde cidades de países desenvolvidos até aquelas de países de menor desenvolvimento relativo. A comunidade internacional, atenta à importância das cidades e às suas contradições, vem se esforçando para promover a criação de ambientes urbanos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos, ou seja, sustentáveis. A Habitat 3, realizada em Quito, no Equador, em 2016, é um dos principais esforços nesse sentido. A conferência reuniu representantes de todos os países membros da ONU, além de representantes da sociedade civil, pesquisadores e demais interessados. Nela foi aprovada a nova Agenda Urbana, um documento intergovernamental que deverá guiar políticas de desenvolvimento urbano nos próximos 20 anos. As diretrizes do documento dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o objetivo de número 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É a primeira vez que temos um indicador para esse tema. Se você quiser saber mais sobre os ODS, o IBGE Explica tem uma série especial sobre eles. Confira! Tanto para a nova agenda urbana como para o ODS 11, as cidades devem ser espaços que agreguem as pessoas e gerem sinergia, que garantam o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além de acesso a serviços básicos, e que tenham sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e eficientes. No contexto de mudanças climáticas, a resiliência é um fator essencial. As cidades sustentáveis devem estar preparadas para prevenir ou mitigar os danos de catástrofes ambientais. Enfim, devem ser capazes de resistir às intempéries. Ninguém deve ser deixado para trás. O processo de construção de cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar especial atenção às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. A coordenação entre os governos nacionais, por meio de auxílio financeiro e técnico, e entre os governos nacionais e seus respectivos governos subnacionais e locais, além de demais atores relevantes, é essencial para a consecução desses objetivos. O monitoramento do processo tem importância central para o alcance das metas. Nesse sentido, o conhecimento e as ferramentas geográficas permitem regionalizar os indicadores internacionais, adaptando-os à realidade nacional e permitem fazer comparações em diferentes escalas, o que é muito importante para representar o território nacional e a realidade dos estados e municípios. No Brasil, o IBGE está envolvido na produção de grande parte dos dados que nortearão políticas públicas voltadas ao cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Assim, no Atlas Nacional Digital do Brasil 2017, você encontrará um caderno temático sobre cidades sustentáveis. Nele há mapas que abordam questões relativas ao tratamento de resíduos sólidos nos municípios,
a preservação de patrimônios materiais e imateriais, ao tempo gasto no deslocamento para o trabalho, a existência de plano diretor e a presença de unidades de defesa civil, entre outros indicadores. Curtiu o assunto? Na descrição você encontrará links para o Atlas Digital e para alguns dos documentos tratados no vídeo. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Nos vemos em breve. Muito interessante aí o vídeo, acho que reforçou um pouquinho do que os próprios estudantes apontaram aí no nosso chat sobre cidades sustentáveis, né, professor? Exatamente isso, né? Então, para a gente observar isso e o que vocês já foram falar, o que vocês falaram no chat, na próxima tela vai falar sobre a questão da habitação, né? Então, lá, habitação, espaços públicos e coexistência. A desigualdade e a pobreza se expressam na importância de habitações precárias nas cidades da região. Em geral, reduziu-se a proporção de pessoas vivendo nesses locais, mas a população atual nessas áreas é ainda de 111 milhões de pessoas, um número superior ao verificado há 20 anos. O aluguel e o mercado fundiário estão pouco desenvolvidos e regulamentados, apesar de seu papel decisivo na problemática habitacional. Em geral, tem aumentado a segurança da posse em bairros informais, embora o processo de integração seja incompleto. A gente lembra aí que, né, um período aí, né, principalmente em busca de melhores qualidades de vida, as pessoas saem do campo e vão para as áreas das cidades, né, formando lá o êxodo rural, principalmente década de 60, 70, 80 até 90. Isso não acontece só no Brasil, na América Latina, acontece em vários países da América do Sul, da América Central e do Caribe, buscando melhores condições de vida, e é lógico, aí vai ter as deficiências das habitações. Então, na próxima imagem, nós vamos ver lá uma imagem aí de Lima, né, capital do Peru, né, ou que eles chamam lá de pueblos jóvenes, que são regiões aí de comunidades, né, que eles aí acabam tendo, como a gente tem no Brasil, como a gente viu também na aula anterior, e em outras partes da América Latina. Tá? Então, isso aí é o que é? Nada mais é do que a deficiência da habitação, né? Não há quantidade suficiente de casas para as pessoas morarem, ou não tem condições de pagar aluguel em casas, né, que acaba tendo essa dificuldade econômica. Então, tem o aspecto de onde morar e tem o aspecto econômico também. Tudo bem? Vamos seguir aí no próximo texto, né, falando sobre a habitação em espaços públicos e coexistência. A quantidade e a qualidade de habitações disponíveis não são suficientes para garantir condições mínimas para todas as famílias. Vários países apoiam financeiramente as famílias que necessitam comprar ou melhorar suas habitações. Os mecanismos adotados demonstraram sua eficácia, mas nem sempre são acessíveis aos pobres e representam desafios importantes para a qualidade e a localização das habitações construídas, a oferta de serviços e o modelo de cidades que se gera. Então, mesmo tendo lá uma ajuda, né, principalmente dos governos, né, e tentar fazer com que as pessoas comprem, né, a sua casa própria, tem também as questões burocráticas, né, que é o que pega mais, né, nos grandes centros e boa parte aí das cidades aí da América Latina, aí, que você precisa ter, né, um fiador para alugar um imóvel. Tudo bem que tem aqueles fiadores que você paga, mas nem todo mundo tem condições financeiras. Então, todos esses aspectos aí dificultam o aluguel ou a compra de um imóvel, né? Como eu coloquei uma imagem de Bogotá, na Colômbia, né? Vejam a quantidade, né, da área urbana, né, das moradias, a diversificação das moradias. Isso é uma imagem que poderia ocorrer em qualquer cidade grande, né, da América Latina e do Caribe, né? A gente poderia botar aqui uma imagem de São Paulo, poderia colocar uma imagem do Rio de Janeiro, né, no fundo o mar, né? Alguns aqui no estúdio matariam saudades da sua cidade natal, né, mostrando aí a cidade do Rio de Janeiro, né? Então ia ser legal aqui, né? Vamos continuar aí com a questão aí da habitação, né? Habitação, espaços públicos e coexistência. Os centros comerciais estão se tornando a principal fonte de espaço de socialização. Os governos dão pouca atenção à criação e à manutenção de espaços públicos formais, que são mais escassos e muitas vezes de qualidade inferior nos bairros periféricos ou marginalizados. As cidades da região apresentam altos níveis de violência
e insegurança. Um problema com consequências sociais e econômicas significativas que também tem um impacto na organização e na disposição das cidades. Quando a gente fala em centros comerciais, quando se constrói um shopping, logicamente que ele vai fazer uma pesquisa, ele não vai colocar esse shopping em qualquer lugar da cidade. Ele vai fazer uma pesquisa quanto à segurança do local, quanto à rentabilidade, a renda per capita desse bairro. Então, é complicado. Então, nas periferias, é costume ter aqueles comércios em ruas mais simples. E nos bairros com um pouco mais de uma renda per capita melhor, eles vão colocar lá shoppings ou conjuntos de comércio mais facilitado. Nesse texto, ele toca num assunto muito delicado que tem boa parte das cidades da América Latina, que é a questão da violência. Então, eu coloquei aí um mapa para vocês verem, que é o mapa lá da região lá da Cidade do México, que fala sobre o mapa, que é o mapa dos cartéis de drogas no México, tanto no território mexicano aí. Então, a gente vê aí um domínio de certos cartéis de drogas no México, que é uma passagem de território para os Estados Unidos, que é um dos países aí que mais consome drogas no planeta. Então, a gente vê vários cartéis aí com as suas denominações em boa parte do território mexicano, aí, atingindo aí mais de 50% do território mexicano, que é uma deficiência pública que a gente tem em várias cidades da América Latina e também, logicamente, do planeta. Certo, professora? Certo, e para a gente refletir um pouquinho a respeito dessa questão da insegurança nas cidades, vamos fazer uma atividade. Vai aparecer na tela a proposta para vocês. A insegurança nas cidades é um problema de grande alcance, que requer uma ação coordenada das diferentes instituições do Estado, incluindo as autoridades locais. Estas também podem contribuir com ações de pequena escala, que envolvam as comunidades e estimulem a convivência e a coesão social. Cite alguns problemas sociais que você observa na sua cidade. Não esqueça de citar a cidade em que você mora. Em 1 minuto a gente volta. Voltamos. A maioria das interações vieram de estudantes aqui da capital, da cidade de São Paulo, e aí eles apontaram diversos problemas. O professor até falou, nas grandes capitais, os problemas são recorrentes. Então, eles citaram poluição, falta de moradias, transporte precário. É isso aí, é verdade. Então, eu estava até observando aqui o chat e vi bastante falando sobre essas questões sociais. Para finalizar a aula, nós vamos falar sobre a Organização dos Estados Americanos. Tá? Então, vamos acompanhar na tela. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, foi fundada em 1948, sediada em Washington, nos Estados Unidos. É a mais antiga organização regional em atividade. Tem por finalidades construir uma ordem de paz e de justiça no continente americano, promover a solidariedade, o desenvolvimento e a cooperação entre os estados da região, além de defender a democracia e os direitos humanos. E o Brasil faz parte dessa organização, vocês vão observar na próxima tela. Ele foi um dos 21 fundadores dessa organização, assinando a carta em 1948 e tem uma atuação bem ampla, porque ele é um dos principais países da América Latina. Na próxima tela, vocês vão ter um Saiba Mais para pesquisar,
printem essa tela, entrem desses dois sites, tanto das Nações Unidas como do Habitat, para vocês terem um maior conhecimento dessa aula aí. Agradeço aí a participação da professora Luísa e agradeço a todos pela participação. Exatamente, muito obrigada, professor Antônio. E não esqueçam de avaliar a nossa aula através dos links que vão aparecer aí na tela para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.